Nossa igreja hoje celebra a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo como Rei do Universo. Hoje nós encerramos o nosso chamado ano litúrgico. Nós temos o nosso Réveillon, no dia 1º de janeiro, iniciamos o ano nosso do calendário civil, mas a nossa igreja, nós iniciamos e encerramos este ano a partir dessa grande festa da igreja, que é a festa de Cristo Rei do Universo. O que significa celebrar esta festa para nós? Cada ano nós saboreamos algum evangelho. Este ano nós pudemos vivenciar a experiência do seguimento de Jesus a partir do evangelho de Mateus. A partir do ano que vem, o evangelho de Marcos e depois Lucas sucessivamente. Então, cada ano nós somos convidados a saborear um dos evangelhos. E este ano nós somos convidados a pensar a nossa caminhada cristã a partir do evangelho de Mateus. E por isso, quando nos aproxima esta festa de Cristo Rei, nós vamos refletindo há muitas semanas o que significa para nós o reino de Deus e o reino dos céus. E Jesus, ele, para facilitar esse entendimento sobre o reino de Deus, ele vai explicar a cada um de nós a partir de parábolas. A partir de histórias, Jesus vai explicando para nós o que significa o reino de Deus, para que de fato nós possamos viver e ser esse reino de Deus aqui na terra. Jesus inaugurou o reino de Deus quando de fato ele começou a pregar a boa nova do evangelho. Mas esse reino de Deus continua no meio de nós. Então, diante desse reino de Deus, um dia Jesus consolidará este reino de Deus. E virá, de fato, quando ele virá pela sua segunda vez. Todas as promessas de Deus já se cumpriram. Deus criou o mundo, Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus. Todas as coisas já se realizaram. De fato, uma ainda não se realizou, a sua vinda gloriosa. E por isso Jesus, ele prepara cada um de nós a partir desse reino, e para que nós possamos ser preparados, precisamos nos colocar diante da presença de Jesus, diante dessa presença amorosa de Deus. Para que nós possamos fazer parte desse reino de Deus, precisamos de fato ter em nossas vidas alguns sinais. E esses sinais são da pessoa de Jesus Cristo. Um dos sinais que possamos ter para ser presença do reino de Deus no mundo é ter Jesus Cristo como Rei, como Senhor. Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador de tudo. Para exemplificar isso, só para parafrasear essa questão de Deus como Criador de todas as coisas, uma vez eu li um livro, recentemente publicado pelo Papa Francisco, que era um livro de perguntas feitas por crianças ao Papa. Esse livro se chama Querido Papa Francisco. E nesse livro há perguntas de crianças do mundo todo, inclusive uma criança brasileira. E uma das crianças perguntava algo interessantíssimo, que leva a gente a pensar a nossa fé. As crianças, vocês sabem que perguntam algumas coisas, às vezes que a gente fica ali com a pulga atrás da orelha, a gente não sabe responder de fato. E o Papa teve que responder essa. A criança perguntava assim: querido Papa Francisco, Deus criou todas as coisas. Antes de Deus criar todas as coisas, o que Deus fazia? Se Deus existia antes de todas as coisas, o que fazia Deus antes de criar todas as coisas? Olha só a pergunta da criança,
colocou o Papa numa emboscada, vamos dizer assim, né? Porque, de fato, a gente não tem uma resposta clara e objetiva para isso. Mas o Papa disse algo que nos traz, à luz da palavra de Deus, o que Deus fazia antes de criar o mundo. E o que Deus fez depois que criou o mundo também. Se Deus, de fato, no Evangelho de João, Deus é amor, o que fazia Deus, senão, antes de criar a todas as coisas, Deus já amava. Porque Deus é amor. Então, antes de Deus criar a humanidade, esta humanidade que Ele amou, Deus, de fato, já amava a sua criação. Ele já amava aquilo que Ele ia criar. E ainda mais depois que Ele criou o ser humano e toda a sua criação, Ele continuou amando a sua criação. Prova essa que Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que Ele pudesse mostrar e revelar o seu amor. E hoje nós celebramos esse Senhor Jesus e Rei, que ama a sua humanidade. Esse Rei, diferente de outros reinos, um Rei que amou a humanidade, doando-se, entregando-se por ela. Olha só, este Rei do universo, ele tem um trono diferente. O seu trono é a cruz. O trono de Jesus Cristo é o alto da cruz. Ele se elevou não em um trono de ouro, mas se elevou no alto da cruz por amor a todos aqueles que se fizeram seus filhos. Portanto, Jesus, como Rei do universo, é um Rei que se doa por cada um de nós. E aí nós vamos entender os sinais do reino de Deus. Se Deus já nos amou, também cada um de nós, como sinal do amor do reino de Deus, devemos amar uns aos outros. Este é o sinal maior do reino de Deus. Quem de fato quer participar desse reino, deve de fato amar aos seus irmãos. E por isso no evangelho de hoje, Jesus vai dizer, olha, eu de fato vou separar as ovelhas dos cabritos. Ali Jesus está colocando este rei que já é juiz. Na primeira leitura, nós vamos ouvir o profeta Ezequiel falando de Deus como pastor, que cuida das suas ovelhas. Jesus de fato vai dizer, eu sou o bom pastor. O pastor cuida de fato das suas ovelhas. Jesus de fato cuida de cada um de nós. E nós também somos convidados, como participantes desse reino de Deus, a fazer o mesmo, a cuidar dos nossos irmãos e irmãs, como um pastor que cuida, que ama as suas ovelhas. Portanto, o primeiro amor de Deus já foi revelado. E agora, Deus se revela de novo a cada um de nós pelo seu reino. Existe uma história muito interessante que pode exemplificar isso. Uma certa criança queria um barquinho de brinquedo, para que ele pudesse brincar. E o pai, com muito custo, comprou aquele barco. E a criança, diante da enxurrada que ele via na rua, já pegou aquele barquinho que o pai comprou e colocou aquele barco na rua, diante da enxurrada. Só que aquele barquinho começou a correr ladeira abaixo. E a criança corria atrás do barco, mas chegou um momento que aquele barco foi atravessando quarteirões e ele perdeu aquele barquinho. E voltou chorando para casa, dizendo, pai, olha, eu perdi o barquinho. O pai, tinha comprado com muito custo, foi atrás do barco. Foi correndo pelos quarteirões e, a uns 3, 4 quarteirões, ele avistou uma criança com aquele barco. E aí o pai disse, olha, esse barco é do meu filho. E aí a criança disse, não, esse barco é meu, eu achei aqui. Esse barco é meu. E aí o pai disse, não, esse barco eu comprei para o meu filho. E aí ele ficou intrigado com aquela criança,
mas fez uma proposta. Olha, quer comprar esse barquinho? Quer vender esse barquinho, aliás? E a criança disse, eu quero. E aí o pai comprou de novo aquele barco. Comprou o barco, foi correndo e entregou para o filho. Olha, está aqui o seu barco. E aí a criança disse assim, olha, agora eu vou amar mais ainda esse barquinho, porque ele foi conquistado 2 vezes. Qual é a moral da história para a gente exemplificar com o reino de Deus? Deus criou todas as coisas e entregou seu Filho ao mundo. Jesus resgatou cada um de nós pelo preço do seu sangue. Ele já amou cada um de nós. E ainda mais, na criação, Deus havia já nos amado. Ou seja, Ele já nos amou 2 vezes mais. Por isso também, nós devemos amar a Deus. Ter Jesus como Rei do Universo é dizer, Tu és o meu Senhor. Eu rendo meus louvores a Ti, porque Tu és o Criador, o Senhor de tudo, o Senhor de todas as coisas. E aí, para que nós possamos dizer que nós rendemos nossos louvores a Deus, a gente vai conseguir algum dia dizer de alguma forma que nós rendemos e amamos a Deus? Pela nossa própria palavra? Vamos conseguir? Não, ninguém consegue, de fato, somente por palavras, expressar esse amor de Deus por nós. E por isso, hoje no Evangelho, Jesus vai nos dizer, de fato, todos nós não conseguimos expressar esse amor, essa expressão do reino de Deus, mas podemos ter isso em atitudes. Quando de fato, damos a alguém de comer, a alguém de beber. De fato, quando nós fazemos com que alguém possa ser devolvido à sua dignidade de filhos e filhas de Deus. Quando damos palavras de conforto, de esperança. Quando de fato vivemos a paz e o amor em Cristo Jesus. Tudo isso, Ele vai dizer no Evangelho de hoje. Estive nu e me vestistes. Estive com fome e destes de comer. Estive com sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estive preso e vieste me visitar. Estive doente e enfermo e me acolhestes. Ou seja, tudo que de fato fazemos aos nossos irmãos, Deus acolherá aquilo que nós podemos fazer. Esta é a maior expressão que podemos ter de Deus em nossa vida, e assim dizemos, Jesus é o nosso Rei. Somente dessa forma, podemos, vamos dizer assim, de fato, retribuir aquilo que Deus fez com cada um de nós. Então, nesse cuidado, nesse amor de Deus, nós temos uma certeza, Deus cuida de nós. Deus cuida de cada um de nós. O Salmo de hoje é uma prova disso. Que nós às vezes lemos, né, e conhecemos muito de fato esse Salmo 22, 23, às vezes nas casas ficam lá abertas as páginas desse Salmo, mas que nós possamos refletir durante essa semana aquilo que Deus realmente faz conosco. Olha só o que nós professamos o dia de hoje, o Senhor é o pastor que me conduz. E aí nós devemos pensar, eu deixo que Deus conduza a minha vida? Ou eu quero fazer da vida o que eu bem entendo? Ou quero fazer da minha vida o que eu acho que é melhor? Ou eu dou realmente atenção àquilo que Deus fala pela palavra? Será que Deus realmente é o pastor que me conduz? Eu deixo ouvir a voz de Deus como pastor? E aí eu vou dizer, não me falta coisa alguma. Diante disso ele vai dizer, pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Como é bom a gente descansar, na verdade, depois de uma semana de trabalho. E aí nós vamos ouvir esse salmo dizer que Deus nos leva a um descansar. Ou seja, só Deus pode renovar as nossas forças. E diante disso, a gente precisa imaginar essa cena.
nós, nesses verdes prados repousantes, que me levam a descansar, nós de fato, por essas águas repousantes, encaminhando cada um de nós, águas refrescantes que Deus nos dá, só Ele é a água viva, que de fato nós podemos beber e de fato viver a graça. Então, Ele é esta água viva. Quando eu fui algumas vezes fazer o chamado caminho da fé, é um caminho, um itinerário para Aparecida, num percurso de 300 quilômetros. E um dia isso ficou marcado, eu lembrava desse salmo, que estava muito calor e a gente encontrou um riacho nessas serras da Mantiqueira, né? E encontramos um riacho. E a minha perna, o meu pé estava latejando, mas quando a gente colocou o pé naquela água refrescante, consegui caminhar os 20 quilômetros restantes naquele dia. Ou seja, é Deus que devolve a nossa energia. Quando está muito calor, precisamos de fato beber muita água, né? É Ele é a água que restabelece a nossa energia. E aqui também há outra imagem do banquete. Deus que prepara um banquete para nós. Como é bom quando o banquete está preparado, quando vamos tomar nosso café, nosso almoço, nosso jantar. Toda essa imagem do Salmo 22 é de fato um revigorar as nossas forças. E de fato, quem pode revigorar as nossas forças espirituais? Deus nosso Senhor. Se não for Ele, não pode ser de fato ninguém. Então, que Deus e Senhor possa devolver a nossa força. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Só Ele pode restabelecer todas as coisas em nossa vida. Para isso, precisamos nos fazer parte desse reino de Deus. Já somos feitos filhos e filhas de Deus no batismo. Precisamos, de fato, viver como tal, participantes desse reino de Deus. E por isso hoje celebramos o dia da vocação do leigo e da leiga. Todos nós temos uma missão comum de filhos e filhas de Deus, anunciar com a nossa vida a palavra de Deus. Essa é a vocação comum de cada um de nós, que possamos, se não por palavras, por nossos gestos, já anunciar este reino de Deus no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.